Multiplique Podcast, ele é, vamos dizer, offline. A gente grava e posta para vocês materiais de conteúdo bem legal. Mas no MultipliqueOn você tem um passinho a mais. Se você quiser vir participar conosco, nós vamos gravar, nós vamos postar. Em algum momento vai estar lá disponível nas redes sociais. Mas, se você quer vir fazer pergunta, o tema é relevante para você, você vem, entra com a gente e o apresentador vai falar e depois você pode fazer as suas perguntas aí, tá bom? Você pode achar os áudios dos dois no Multiplique Podcast em qualquer agregador de podcast, seja para iOS ou Android. Você também pode encontrar o MultipliqueOn no YouTube, só que nós não disponibilizamos assim imediatamente, né? O episódio que está sendo feito hoje vai sair daqui a algumas semanas, mas nós já temos. Nosso primeiro episódio foi com o Jonas Madureira, já está no ar, então você pode ir lá no Multiplique Podcast no YouTube e você pode ver o episódio lá, tá bom? Durante o episódio, talvez você tenha perguntas. E se você quiser fazer perguntas e participar no chatzinho que a gente tem, você manda seu nome lá, fala, olha, Roberto, eu queria fazer uma pergunta aí, no momento oportuno a Lília vai abrir, e aí, conforme os nomes estiverem ali, a gente vai dando oportunidade para o pessoal perguntar. Legal, muito bom, Roberto. Então a gente está muito feliz de ter vocês aqui. Eu queria apresentar para vocês o nosso convidado da noite. Então, o Lucas, ele está aí, ele vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema, que no meio cristão é um tema meio polêmico, né? Quando a gente escuta falar sobre dinheiro e igreja, a gente fica todo confuso, mas a gente sabe que tudo para a nossa vida tem que glorificar Deus, inclusive as nossas finanças. E a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Então, o Lucas, ele tem trabalhado com esse meio de finanças, de investimento, e ele é membro da Igreja Presbiteriana. E vai falar um pouquinho mais dele. Então, Lucas, pode se apresentar, pode falar um pouquinho de você, e aí pode começar. Só um minuto, desculpa. Antes eu queria pedir para o Orley. Orley, está ouvindo a gente aí? O Orley é integrante aqui da nossa equipe, da equipe da juventude. Queria pedir para ele orar pela vida do Lucas, para a gente ter um tempo legal aqui, para Deus nos abençoar e usar a vida dele aqui. Então, Orley, pode orar por ele, por favor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida do Lucas, pedir a Ti que nesse momento o Senhor possa usar ele para trazer informações e capacitações para cada um que aqui está ouvindo, e que ele venha ser instrumento do Senhor não só aqui, mas em tantos lugares quanto o Senhor permitir, Pai. Que ele venha ser bênção em muitos outros lugares e que nós possamos aprender com ele hoje. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Lucas, seu áudio está aberto, mas eu ainda não consigo te ouvir. Vamos lá. A tecnologia, ela é uma faca de dois gumes, né? Às vezes é uma bênção. Do canto inferior esquerdo, do ladinho de baixo, onde tem um microfoninho. Ali, se você clicar, você configura qual microfoninho o seu computador vai usar. Bem embaixo da sua tela tem Talvez você tenha que configurar ali qual deles você vai usar. Se você está de um laptop, talvez se você tirar esse microfone, também isso. Aí você fechou. É nesse lugar onde você fechou e abriu. Ele tem uma setinha para cima do lado do microfone, bem do ladinho do microfone. Vamos lá. Pessoal que vai assistir no YouTube, gente, o YouTube fica tranquilo, tá bom? No YouTube você pode dar uma puladinha quem vai assistir depois. Pula assim, 10 segundinhos, 10 segundinhos. O Orley tá rindo ali, né? Mas pode mesmo, né? No YouTube dá até pra gente assistir numa velocidade diferente, né? Tem um aplicativo que você coloca lá e ele fica mais rapidinho. Dá pra se divertir lá no YouTube. Dá. Ainda não tem nada, Lucas. Se tiver, eu falo pra você. Ó, bem embaixo, você deve estar vendo as telinhas da gente. Aí tem um lugar onde você clicou e desclicou. Do ladinho tem uma setinha pra cima, assim, ó. Se você clicar nela, ele abre as opções. A primeira opção, onde está Select Microfone aí, ó, você escolhe qual deles você está usando. Ainda não temos áudio.
Uma pergunta, Lucas. Você tem um celular aí do lado? Então faz o seguinte, ó. Entra pelo celular. Pode deixar aberta a câmera aqui, não tem problema. A gente muta... Bom, já está mutado, né? Você entra pelo celular e aí o áudio pode vir pelo celular. Aí você vai ficar com 2 lugares falando aí. Além do pessoal da equipe aqui, ó, Iago, Carol, gente, ó, Eliseu entrando ali, não sei se Eliseu é o Lucas tentando, né? Nós estamos com um probleminha técnico. Se Deus permitir, vai funcionar. Se Deus permitir, não vai funcionar. Então, tudo já está na... Deus já sabe o que vai acontecer, tá bom, gente? Fica na paz. Agora são 7 horas e 38 minutos. Se não funcionar, a gente migra daqui a 20 minutinhos do seminário, que vai começar às 20 horas, a live deles lá. Opa, isso que eu sou algo. É o Orley ali que abriu o áudio. Sou eu. O Eliseu, se eu não estou errado, Roberto, ele é da igreja lá de Volta Redonda, que tem uma galerinha de lá que se inscreveu para o nosso acampamento. Então, Pro Conexão? Pro Conexão. Muito bom, Eliseu. Nós estamos começando, daqui 2 dias, um programa chamado Conexão PV. Nós estamos com 1.517 adolescentes e jovens participando com a gente. Vai ser muito interessante. Minha filha, nós nem começamos ainda, já dividimos os grupos pequenos, e a minha filha mais velha, eu tenho 3, né? A minha mais velha é líder de um dos grupos. Ela falou, pai, eu cheguei agora para jantar em casa, né? Pai, eu fiquei 3 horas já com as meninas do meu grupo hoje à tarde. E nem começou oficialmente o programa. Então a galera tá muito, muito animada. Aí as minhas 2 menores são participantes. O grupo da Isa tem conversa agora, 8h30 da noite. Já marcaram bate-papo no grupo pequeno dela. Então, o pessoal tá animado. Lucas, você me ouve? Tá. Você Benção, vai ter benção. Inclusive, eu ia até te mandar mensagem, porque tem algumas pessoas que não receberam ainda o e-mail e nem do pequenos grupos. Outros já receberam. Eliseu, todo mundo que se inscreveu, ó, a equipe está há 3 dias montando grupo no WhatsApp. Então imagina 1.500 e poucos adolescentes, a gente montando em grupinhos pequenos, cada grupo com 7. Então são cerca de 200 e poucos grupos, né? Então eles estão montando, ainda não terminou de montar todos. Se inscreveram ontem, por exemplo, na última, né, ainda estão sendo montados. Mas até hoje, no final do dia, se Deus permitir, todos os grupos devem estar montados. Aí, Beleza. se não receber... Agora, o e-mail, eu mandei um e-mail hoje para todo mundo inscrito. Se eles receberam um e-mail e não estão no grupo do WhatsApp, é porque tá certo, tá montando o grupo do WhatsApp. Agora, se eles não receberam o e-mail hoje, então aí é porque a gente tem algum problema na inscrição. Talvez não tenha feito a inscrição, entendeu? Tá, ok. Eliseu, passa os nomes pro Orley e a gente pode dar uma verificada se estão inscritos ou não. Aí o Orley te retorna. Esses estão inscritos, esses... Eu vou enviar no grupo nosso novamente, quem já recebeu o e-mail, por isso me passaram o feedback do que aconteceu, se já receberam tudo direitinho, que a Karina até me mandou mensagem ontem a respeito disso. Ontem não tinha todos os grupos montados. Tá, sim. montando, né? Sim. Mas beleza, eu vou mandar novamente no grupo e aguardar o feedback deles. Perfeito. Estão me ouvindo? Agora estamos te ouvindo. Louco. Lucas, esse é pelo celular. Ou é pelo computador de lá? Eu roubei o computador da minha irmã. Ah, muito bom. Ela tá aqui me ajudando. Então, Lucas, a bola é contigo. Boa noite, pessoal. Desculpa aí um mau jeito. Eu já fico até constrangido aqui. Obrigado aí pelo convite. Quero agradecer aí a Lilian, todo o pessoal do PV. É um prazer enorme. Eu conheci o podcast, a Lilian me falou, eu
entrei para ver, falei, não, vou ver como que é o podcast. Aí de cara, eu já dei de cara lá, Jonas Madureira. Eu falei, gente, vocês já foram melhor. Aí eu fiquei meio com medo, assim, falei, não, é desafiador, assim, vim depois do Jonas e... eu trouxe alguns slides, eu vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu pegar aqui, peraí. Opa. Só um pedido, Lilian. O Lucas precisa estar... Isso, já está como host. É só share, né? Gente, desculpa, Embaixo vai clicar em share. No Zoom, eu achei que era só entrar, que eu sempre entro na reunião, nunca sou eu que dirige a reunião, né? Você vai clicar em share screen e aí escolher que aplicativo você quer compartilhar a tela. Isso, perfeito. Beleza. Apresentar. Vocês estão vendo bem? Sim. Tá. Então, essa é uma apresentação que eu montei primeiramente lá eu fiz algumas modificações nela para apropriar um pouco mais do que a gente vai falar hoje. Foi uma apresentação que eu fiz para a minha igreja. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de São Caetano. Trabalho no mercado financeiro, formei em ciência e tecnologia, faço matemática. E aí eu trabalhei 2 anos na Asset do Itaú, que é a parte de fundos de investimento. Eu trabalhei 2 anos nos Estados Unidos, eu fiquei 2 anos lá, e aí eu fiquei estudando numa faculdade de negócios de Idaho. Aí eu vim para o Brasil e hoje eu trabalho na Asset do Santander, né? Que é a parte de fundos de investimento. E é isso. Um pecador salvo pela graça, mais importante. Enfim, vamos... E eu queria ver com vocês, assim, se vocês tiverem dúvidas, eu não sei como vocês preferirem, se vocês quiserem ao final, por mim, se quiserem interromper e fazer uma pergunta pontual, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, qual o objetivo último do dinheiro? Como tudo na vida, a glória de Deus, né? Eu vou passar um pouco rápido, que eu imagino que a maior parte das pessoas aqui, elas já conhecem esses textos. Então, aqui a gente está falando de 1 Coríntios 10, 31, né, que fala, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazer de tudo para a glória de Deus. E o trabalho, para algumas pessoas, é um castigo, mas a gente vê que antes mesmo do homem pecar, Deus ele ordena o trabalho, né? Então a forma que Deus atribui para a gente conseguir o nosso dinheiro e os nossos recursos é por meio do trabalho honesto, né? O trabalho se torna mais difícil aí como consequência do pecado, né? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. A produção de riquezas, e aí eu estou chamando de produção de riquezas, a produção de bens e serviços, de produtos e serviços, é uma coisa que está bem clara na Bíblia, né? A gente vê a mulher virtuosa, ela é colocada como um exemplo de mulher a ser seguida, né? Em Provérbios, e fala, olha que interessante que fala dela, que ela busca linho, trabalha com boa vontade com suas mãos, como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão, levanta-se mesmo à noite. Isso aí está em Provérbios 31, 13. E aí, enfim, fala de várias tarefas aí que ela faz. E a gente vê que ela é colocada isso como um exemplo a ser seguido, né? E Paulo tem a exortação aos Tessalonicenses, né, que o apóstolo Paulo, ele fala que quem não quiser trabalhar, não coma também, né? Então... a importância do trabalho honesto também é muito vista na Escritura, né? Em Efésios 4, 28, Paulo fala, aquele que roubava ou explorava fraudulentamente, que pare com isso de uma vez, que antes trabalhe
e que ganhe a sua vida pelos seus próprios méritos, honestamente, de forma até a poder ajudar os menos favorecidos, né? Então, antes ele roubava e agora ele vai ser o cara que vai abrir mão pelos outros, né? Então, é uma forma de usar o seu dinheiro para a glória de Deus. Não cobiçar o que Deus deu para outras pessoas, né? Em Êxodo 20 é um dos mandamentos, né? Dos 10 mandamentos: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, e aí coisa nenhuma que pertence ao seu próximo. Aqui a gente vê na parábola aquela parábola dos trabalhadores da vinha, a gente vê que eu vou resumir a parábola para não ler o texto inteiro. O dono da vinha negocia com o trabalhador uma quantia de 1 denário para ele trabalhar o dia todo. E aí, no meio da tarde, ele contrata outros trabalhadores pagando a mesma coisa, né? E aí o trabalhador falou: olha, não é justo isso. Aí o dono da vinha fala: eu não estou sendo injusto com você, né? Não foi isso que a gente combinou, né? Então vá, receba o que é seu. E se eu quero dar o meu acaso, né? Ele fala, dependendo da tradução, ele vai falar: acaso eu sou mau, eu deixo de ser bom porque seus olhos são maus, né? E nessa tradução aqui, que se eu não me engano é a tradução da nova linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje, fala: não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você que está com inveja porque sou generoso. Isso aí está em Mateus 20, do 1 ao 16. Então você vê que, embora Jesus estava nesse texto falando sobre a relação de gentios e judeus, né, a gente vê que ele traz uma ideia moral de Jesus. A ideia moral de Jesus é de que você, de certo modo, tem uma liberdade para fazer o que quiser com o seu dinheiro, né? Então, de fazer um sistema de contratos, negociar isso de acordo com o que você combinou, contratou, e isso deve ser um sistema contratual e tal. O cristão também deve pagar os seus impostos, né? Usar seu dinheiro para pagar os seus impostos. Os impostos, embora a Bíblia diga aqui também em Provérbios 29:4, que quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. A gente vê tanto em Romanos 13 como na carta de Pedro que nós devemos pagar os impostos porque o governo, a autoridade governamental, é servo de Deus, ministra da justiça para punir quem pratica o mal, né? Por isso nós pagamos nossos impostos, porque o governo ele é um vingador de Deus para punir quem pratica crimes. E Pedro vai falar também que Deus deu o dom mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Então, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ganhe o máximo que puder e economize o máximo que puder, porém dê o máximo que puder. Assim dizia John Wesley, né? E aí eu fiz um quadrinho aqui sobre o equilíbrio da vida cristã, né? Vou passar rápido, mas basicamente você deve confiar no Senhor, investir os seus recursos, né? Parábola aí dos talentos, né? Ser generoso, porque Deus ama quem dá com alegria, e calcular os riscos. Desse a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E aí eu queria começar assim: por que eu deveria poupar o meu dinheiro? Bom,
O conceito de mordomia cristã, ou seja, de que você é um mordomo das coisas que Deus te deu, por isso você deveria como mordomo, ele entende que nada é dele, mas tudo é do seu patrão, né? Mas ele tem liberdade para agir dentro do que o seu patrão permite, e ele vai responder como se fosse dele. Ele vai agir, ele age como se aqueles bens, e cuida como se aqueles bens fossem propriedade dele. Então, por que eu deveria poupar meu dinheiro? Né? Pensando na mordomia cristã, você pode esperar um momento certo. Imagina que você recebeu o salário hoje, se você gastar hoje, será que a oportunidade melhor para você usar esses recursos da forma mais prudente, confiável, responsável, né? Em favor das coisas que Deus te confiou, será que não é amanhã, ou mês que vem, ou daqui 15 dias, e você torra tudo de cara? Então, uma das razões pelas quais você deveria poupar dinheiro é porque você não sabe quando Deus vai requerer que você use esses recursos, né? Outra razão, porque os recursos, você precisa ter recursos para socorrer alguém em tempo oportuno. É muito importante também ter uma reserva de emergência para situações de desemprego, morte, crises econômicas, coronavírus, coisas assim, né? E, ao evitar o consumismo, você também pode alocar melhor os seus recursos em áreas prioritárias. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você pega seu dinheiro e você fala assim, guardei R$100 aqui, deixa eu investir, sei lá, uma coisa que é prioritária, segurança. Vou investir aqui em segurança na minha rua, pagar o salário para esse cara e tal. É uma coisa prioritária que vai, enfim, ajudar a sociedade, vai ajudar, enfim, sua família, sua rua, ou, sei lá, enfim, qualquer coisa ou você vai adquirir, sei lá, um produto de saúde que vai desenvolver aí uma cadeia de ativos na área da saúde. Então, assim, você acaba tirando os recursos que talvez iam, sei lá, para comprar, sei lá, uma bala de goma e vai aplicar em uma coisa mais útil para você, para as pessoas ao seu redor. Contribuir para o financiamento de bons negócios e projetos, gerando um ciclo virtuoso na economia. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você pega esses R$100 e você fala assim, eu vou emprestar para o Google. O Google ele vai criar uma empresa, ele quer criar uma sede lá no Sergipe. E aí ele fala, cara, eu preciso de recursos para criar uma sede no Sergipe. E aí você vai e fala, bom, se o Google criar uma sede no Sergipe, ele abre uma letra financeira, uma debenture, ele abre alguma coisa assim. E aí ele fala assim, se você me der dinheiro, né, você me der esses R$100, eu te devolvo esses R$100 com juros. E aí o Google, com esse dinheiro, o Google vai abrir essa sede, né, e ele vai empregar pessoas. Essas pessoas vão ser beneficiadas, porque antes não tinham emprego, agora vão ter. Você vai ser beneficiado porque você agora tem dinheiro com juros, e o Google vai ser beneficiado porque ele agora tem uma sede no Sergipe, né? Então você vê que é um ciclo virtuoso quando você investe de maneira correta em bons ativos, em boas empresas, em coisas em boas ideias e projetos, né? E por que eu deveria também poupar dinheiro para poder se preocupar com coisas mais importantes que o dinheiro? E aí que eu tô pensando assim, pensa um pai e uma mãe que tem às vezes a conta para pagar, o filho tá querendo leite, tá querendo pão, tá querendo comer, e aquele pai e mãe não tem recursos naquele momento. Então esse cara vai ficar desesperado, e é compreensível para conseguir o dinheiro, né? Então ele não vai poder se preocupar às vezes em coisas mais importantes como curtir a família num domingo de parque. Ele vai estar muito mais preocupado com o dinheiro. Então, às vezes, ter dinheiro é bom para ter aquele mínimo garantido para não passar perrengues e ficar com aquilo na cabeça, né? Então, é bom para poder se preocupar com outras coisas que não o dinheiro. Achei esse quadro na internet, achei muito bonitinho, por isso que eu coloquei. Aí do lado é uma casinha, né?
mostra trabalho e o orçamento ali igualzinho, sendo os pilares, né, dessa casa. E aí tem a fé em Jesus como a base. E aí tem seus compromissos, né? Eliminar dívidas, proteger sua família de dificuldades, dízimos e ofertas, poupar e investir para o futuro, ajudar outras pessoas. Vamos falar sobre fundo de emergência. Até aqui alguém tem algum comentário, alguma coisa para falar? Eu acho que a gente pode guardar as perguntas talvez para o final, Lucas. Tá bom. Aí a gente tem um tempinho. Uma pergunta agora é se existe algum lugar onde você poderia disponibilizar Claro. os seus slides, porque realmente tem bastante conteúdo aqui e a gente tem pouquinho tempo, mas talvez algumas pessoas queiram. Se tiver algum lugar, você dá um toquezinho pra gente, a gente coloca no link no YouTube pro pessoal fazer download, coisas assim. Legal. A gente pode colocar então no YouTube, pode ser? Sim, sem problema. Tá no Google, a gente coloca o link lá. Beleza. Bom, fundo de emergência. Né? A Bíblia fala que a chuva cai sobre justos e injustos, então é importante a gente ter um fundo de emergência, ter aquele recurso, aquele dinheiro que a gente, poxa vida, sofremos uma demissão agora. Vamos pensar no cenário agora, Covid, né? Muita gente desempregada, tá difícil, tá com pouca liquidez no mercado assim, de trabalho, tá muito difícil arrumar emprego, enfim. Como que a gente... Imagina que você é uma pessoa que não é tão qualificada assim, e você fala, poxa, eu preciso de tanto tempo para me manter, né? E às vezes é um profissional liberal, é uma pessoa que não tem carteira assinada e tal. Então, é muito importante para todo mundo, né, ter aquele fundo de emergência, aquele dinheiro que você fala, olha, se eu precisar de qualquer, sei lá, porque imprevistos acontecem, né? Para as pessoas que são crentes, as que não são, todo mundo. Então é importante ter um dinheiro guardado. O que as pessoas, os especialistas aí falam? Que seria, se você tem uma renda fixa, ou seja, se você não trabalha e você tem uma renda previsível, você deveria ter, mais ou menos, procurar ter 6 meses guardados, né? Agora, se você tem uma renda variável, ou seja, um mês entra mais, você é um corretor de imóveis, você fica às vezes 3 meses sem vender nada, quando vende, pumba, lá em cima. Aí você tem que se programar, né? Então, para pessoas que têm esse tipo de trabalho com essa natureza, seria legal ter 12 meses guardado. As maiores partes das recomendações que eu já vi, profissionais da área de finanças pessoais, eles falam coisas muito parecidas com isso, tá? Onde investir? Bom, para esse fundo de emergência, que é muito importante você ter. Então, assim, para caso de emergência, quando tá pegando fogo, né? O mundo tá pegando fogo, o que eu faço? Você tem aquele ativo ali que você consegue resgatar rápido, pagar um funcionário. As empresas têm fundos de emergência, o governo tem fundos de emergência, né? Então, em todas as instituições, até a própria igreja, é bem importante que uma igreja tenha fundo de emergência. Por exemplo, cai o teto, sei lá, tem infiltração no terreno do lado, coisas assim, né? Então, você tem que ter investimentos, às vezes, que você pode chegar com dinheiro junto na hora da emergência, enfim. E o que eu preciso? Eu preciso para que esse fundo de emergência, esse dinheiro, ele esteja investido em coisas de baixo risco, ou seja, né, porque eu não quero, na hora que eu precisar, não ter, ou que ele precisa ter alta liquidez. Não adianta, sei lá, ser um fundo de investimento de 30, de resgate daqui 30 dias. Não dá. Então, boas práticas seria CDBs, né? Eu coloquei um coraçãozinho aí, ó. Acho que dá uma olhada, CDB, porque o CDB ele tem uma vantagem que ele tem um fundo garantidor de crédito. Você está emprestando para alguém. E ali é um certificado, né? Então você está emprestando esse certificado para alguém. Ali, você está emprestando seu dinheiro para alguém, essa pessoa já te dando um certificado, que hoje, antigamente era um papel mesmo, mas hoje é tudo eletrônico. E essa pessoa, se ela não pagar no final, tem um fundo garantidor de crédito, que quando é CDB ele paga. Só que ele paga o dinheiro que você aportou, ele não paga os juros, né? Você tem a Selic, né? E você tem o Tesouro IPCA, que
que é uma opção também de título público, mas ele também ele mantém a inflação, né? A inflação mais uma taxinha negociada. Fundos de investimento de renda fixa e poupança. O pessoal critica a poupança, mas, por exemplo, agora é uma alternativa, assim, quando a Selic não está pagando quase nada, né? E não paga imposto de renda. Mas, enfim, por que eu deveria ter uma previdência privada? Esse também é um tema que eu acho muito legal, pouco falado, assim, no ambiente de igreja. Eu ouvi uma vez só uma pessoa falando sobre isso, né? Por que eu deveria ter uma previdência privada? Eu acho que a gente tem até esse texto aí de Paulo, né? Como uma base de 2 Tessalonicenses 3:8. Ele fala assim, ó: nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque nós não tivéssemos autoridade, mas para vos darem nós mesmos exemplo para nos imitarmos. Então Paulo, quando ele estava entre os membros dessa igreja, ele trabalhou, né, mesmo ele sendo pastor, ele teria o direito de viver do trabalho, né, de ser sustentado pela igreja, uma vez que esse era o trabalho dele, né? Então ele fala que o trabalhador é digno de seu salário, os trabalhadores que mais fizerem eram dignos de dobrados honorários, mas ele não quis ser pesado para a igreja e decidiu trabalhar. E a gente, pensando no futuro, a gente não sabe como a gente vai chegar lá, né? Eu não sei se eu vou chegar com saúde, quanto que eu vou ter que gastar com remédio. Pensou se eu tiver que gastar com um enfermeiro e, sei lá, quanto custa pagar um enfermeiro, que às vezes tem que ficar com a pessoa. E aí todo esse custo vai ficar com quem? Com meus filhos, com membros da minha comunidade, da igreja, vizinhos. Então eu acho que o cristão ele deveria pensar numa previdência privada também pela segurança própria, óbvio. Tipo, você não, se você tem dinheiro líquido ali debaixo do colchão, é capaz que alguém te sequestre, ainda mais quando você ficar mais velho, enfim, é capaz que alguém tente alguma coisa contra você. Agora, se você tem uma previdência lá, o seu dinheiro está num fundo de previdência, digamos assim, é uma coisa mais séria, né? mais tranquila, assim, não chama tanta atenção de bandido, de pessoas, né, com má intenção. E também porque você acaba tirando um pouco do peso econômico que algumas situações da velhice podem causar, né? Então, acho que é muito importante pensar. E assim, eu não sei, vocês talvez estejam acompanhando as questões de previdência. Previdência pública, eu duvido que eu vou me aposentar pela previdência pública. Eu duvido. Não é uma situação insustentável, então a alternativa para pessoas da minha idade ou inferior olha, vai para uma previdência privada, né? Então, é isso. E vamos falar um pouquinho sobre diversificação de portfólio também, que é um negócio legal. Eu acho muito legal, às vezes, que eu falo com alguns pessoal da economia, assim, né, da minha área, falo, você sabia que a Bíblia fala de diversificação de portfólio? Né? E o pessoal acha engraçado, fala, caramba, olha só. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Eclesiastes 11:2. Esse texto também, eu sei que tem uma galera, a boa parte aí do pessoal que está ouvindo trabalha com missões, né? São missionários, e então vocês conhecem esse texto também como aquele texto: reparte o seu pão em várias partes e lance sobre as águas, né? É o mesmo texto. A ideia de pegar o seu mantimento e lançar nas embarcações diferentes, comercializar. Tem algumas pessoas que falam que esse texto tem um viés também messiânico. Eu acredito que também seria, eu penso, na minha opinião, aqueles textos assim de dupla profecia, né? E duplo cumprimento, aliás. Bom, enfim, mas Salomão, quando ele escreveu isso aqui, ele estava pensando primariamente, né, ainda que tenha alguma aplicação messiânica, mas ele estava pensando primariamente aí na questão de sustento, né?
Então você não sabe o que os atos soberanos de Deus podem fazer no mundo. Então a gente não sabe e por isso a gente deveria se precaver e investir nosso dinheiro em coisas diferentes. Imagina que todo o seu dinheiro está em uma única coisa e aquela coisa cai, né? Exemplo, pensa assim, a Venezuela, que hoje é um país considerado muito pobre, já foi o país mais rico da América do Sul, né? Então não existe nada que não caia e nada tão baixo que não possa cair mais. Então é muito importante você diminuir seus riscos, investir em coisas diferentes, em segmentos diferentes. Às vezes o cara fala, não, beleza, vou investir em coisas diferentes. Ele compra ação do Itaú, ação do Bradesco, ação do Banco do Brasil, ação... Aí, tipo, se alguma coisa pegar o serviço bancário, acabou. Esse cara tá ferrado. Aí ele só investe em empresas de tecnologia. Não, gosto daqui, ó, vou investir na Google, Apple, Amazon e não sei o que e tal. Aí, TOTUS, e aí vem uma crise e pega eles. Putz, esse cara se lascou. Então, é importante a gente diversificar e estudar o que a gente está diversificando. Tem um estudo aí do Lawrence Fisher, que ele fez em 1970, né? E eles viram que até 20 ativos fazia sentido diversificação. Depois de 20 ativos, começa a não fazer muito sentido, né? Porque você vai ter um esforço tão grande para acompanhar esses ativos que você está investindo, que não faz, você vai ter um trabalho que não vai valer a pena. Então, o máximo assim, mas tipo, até 10 ativos é legal, mas 20 ativos seria o máximo do máximo que alguém deveria ter numa carteira, assim. Então, isso aqui, vamos falar de produto marginal. Produto marginal, entenda como vou dar um exemplo aqui, do retorno, né? Nesse exemplo aqui, pensando no retorno. Imagina que você está vendendo água para mim no deserto. Eu fui pro deserto de Saara, tô lá passeando, eu falo, nossa, tô morrendo de sede. E aí tem a barraquinha lá do Palavra da Vida, vendendo água. Aí eu chego lá e falo, olha, eu quero água. Enfim. Ali eu pago qualquer coisa, porque se eu tô morrendo, eu pago qualquer coisa pela água, certo? E agora, pelo primeiro copo de água, eu pago muito. Estou disposto a pagar muita coisa por isso. No segundo copo, eu não estou disposto a pagar tanto por isso, né? Então, isso é o conceito de... E aí, ou seja, no milésimo copo, eu estou disposto a pagar nada por isso. Então, o retorno, ele não é... O retorno, ele sempre vai diminuindo, né? Então, vamos aqui falar sobre isso. Produto marginal do capital físico e do capital humano. E aí, disso eu vou chegar em Ministério de Adolescente. Aí eu coloquei o símbolo do Corinthians porque é marginal, óbvio. E eu sou corintiano, mas não sou corintiano praticante. Eu nunca cometi assaltos nem nada. E aqui, ó, imaginem esse gráfico. No podcast acho que o pessoal não vai ouvir, né? Não vai ver o gráfico. Então deixa eu ilustrar o gráfico. Você tem um eixo cartesiano, x e y, né? A parte horizontal do gráfico, você tem a quantidade investida por uma pessoa. E no eixo Y você tem o retorno disso, né? E aí você tem duas retas. Uma reta e uma curva. Uma reta que está passando, ela é paralela ao eixo X, né? Então ela está cortando ali no meio do Y e paralela ao X. Enfim, e esse a gente vai chamar de capital físico. O que é o capital físico? O capital físico é máquinas, empresa, ações, títulos públicos, títulos privados. Isso é capital físico, né? Sei lá, uma máquina industrial, qualquer coisa assim. E tem uma curva que parece uma exponencial, né, do segundo grau, assim, decaindo ali lá no começo no Y0, ela está
no X0 ela está lá em cima, e aí ela vai decaindo, né, e exponencialmente. Isso é o capital humano, né? Então, assim, o que esse gráfico nos mostra? Imagina que uma pessoa, ela tem, por exemplo, ela estuda, aliás, ela tem R$100 por mês. Um bom exemplo. Ela tem R$100 por mês. O que é melhor essa pessoa fazer? Ela investir em capital humano ou capital físico? Se ela pegar R$100 por mês e investir em uma previdência, ou, sei lá, comprar ações na bolsa ou alguma coisa assim, ela vai ter um retorno constante, né? Ou seja, por isso que esse gráfico do capital físico, ele é reto, ele é constante. Se a pessoa investir em capital humano, ela vai crescer mais no começo, por isso que começa lá em cima, tá vendo? O capital humano, ele começa acima do capital físico, mas uma hora as retas se cruzam, né? E nesse cruzamento é o momento onde o rico deve parar de estudar e o pobre tem que continuar. Mas assim, pensando assim, então, o que a gente pode tirar desse gráfico? Isso se você vai entender de onde tirou esse gráfico, se você estudar um pouco sobre marginalidade, né? No princípio da economia, de marginalidade. Então, uma pessoa pobre, se ela tem pouco dinheiro, ela deveria investir em capital humano porque o retorno é maior, né? Então, imagina que você, R$100 por mês, você fazer de forma ficar fácil isso. Você tem R$100 por mês, você vai investir, ao invés de investir lá nas ações da Amazon, você compra um curso de inglês. Provavelmente você vai ter um retorno maior, né? Se você tiver, sei lá, uma alfabetização, então você não sabia nada, aí você foi alfabetizado. Poxa, seu valor de mercado disparou. Foi do zero, sabe? Ele foi do 0 para 1, sei lá. E aí você está aumentando muito o seu valor. Então, as primeiras coisas ali na educação, elas valorizam muito. Então, para cada ano que você estudar na escola inicial, você está aumentando muito o seu salário futuro. O seu retorno vai ser muito grande. Aí você entrou no mestrado, faz graduação, aí está diminuindo. Tipo, você fez ensino médio, acabou o ensino médio, né? E aí tá diminuindo o seu retorno. Aí você faz o mestrado, faz graduação, mestrado, seu retorno melhorou, mas tipo, não melhorou proporcionalmente, eu estou falando aqui em porcentagem, como teria aumentado lá no ensino fundamental e médio. Aí você entrou no doutorado, você vai melhorar o seu salário, mas vai ter uma hora que nenhuma empresa vai querer te contratar porque você é pós-PhD, entendeu? A empresa não vai fazer sentido ter um cara tão específico quanto você. Mas, então vai ter um momento economicamente que vai fazer sentido você investir em capital físico. E aí, ou seja, quando você já tiver lá no seu mestrado, sei lá, doutorado, e aí você, eu vou investir em capital físico agora, entendeu? Porque o meu salário já tá bom, tá alto, e agora, eu estudar mais não tá fazendo mais tanto sentido, né? Então, ou seja, uma pessoa rica tem que investir, né? Se a pessoa é rica, ela faz a escolaridade, faz a faculdade, mas depois ela se dedica a investir, aos investimentos, ao trabalho, ao capital físico, né? Empresas, máquinas, enfim. Ou seja, a posse de capital físico é mais desigual do que a de capital humano, né? E o retorno sobre investimento para o pobre é melhor, né? Então, para a pessoa pobre que está sem dinheiro ali, o retorno para ela, nesses primeiros momentos em que até ela sair dessa etapa, o retorno para ela é muito bom. Então, tem até a 4ª série. Cara, se você estudar 1 ano, fazer a 5ª, seu retorno vai ser melhor. Se você fizer a 6ª, vai ser melhor. Ou seja, e aí vai diminuindo com o tempo, né? Vai chegar no mestrado, doutorado, PhD, aí vai diminuindo. Então, assim, se nasceu pobre, faça como eu, estude. Por isso que eu estudo, porque... Bom, então, era isso que eu queria... Por que eu achei legal trazer isso? Porque, às vezes, é muito comum um adolescente querer ganhar dinheiro rápido.
porque, sei lá, você quer dinheiro, você quer independência dos pais, tá? Enfim, tá na fase de rebeldia também, tudo. Aí ele quer ser independente, quer ser dono do próprio nariz e tal. Tá vendo? Não é inteligente ele largar os estudos para ganhar dinheiro. Né? O mais inteligente, ou tipo assim, tem que fazer uma previdência, né? Aí ele quer guardar dinheiro, assim, os R$100 lá quando ele é adolescente. Não faz sentido. Depois você vai ganhar uma bolada de dinheiro. Quando você souber, hoje você não sabe fazer nada, né? Então, você tem que ser estagiário, vai ser trainee, você vai crescendo na carreira, vai sendo, né, aprendendo. Então, quanto mais você aprender, mais bagagem você vai ter. Você vai fazendo curso de inglês, de francês, de não sei o quê. Isso é muito mais importante, faz muito mais sentido. Né? O seu retorno lá, depois você vai ganhar uma bolada de dinheiro para pagar a previdência, vai compensar tudo que você deixou de pagar quando você era novinho, sabe? Então, vale mais a pena estudar. Sobre mercado financeiro, uma coisa que eu queria dizer assim, ninguém sabe do futuro. Ninguém. Então, tipo, quando eu entro no YouTube, eu sempre vejo alguém, sempre alguma recomendação de investimento, alguma coisa. Inclusive, eu vou fazer uma no final desse vídeo aqui, eu vou fazer uma recomendação de investimento, a única que eu vou fazer. Vou fazer uma mega recomendação de investimento. Mas, enfim, depois vocês vão descobrir. Mas ninguém sabe do futuro, né? Então, assim, eu já vi ótimos gestores, pessoas muito boas. Aqui é uma foto lá do Itaú, tá? A da esquerda do Santander, aqui do Itaú. Isso foram... e aí, imagina que sei lá, isso eu vi acontecer, tá? O cara muito bom faz uma carteira perfeita. Fala, não, esse governo aqui vai alavancar. Agora vai. E aí, tipo, e todos os dados, tudo, tipo, sendo frio, calculista, é aquilo, vai dar certo. E aí, faz uma ligação do cara. Putz. E agora, né? Ou seja, você pode ter um plano perfeito, você fala, cara, mas pode dar errado. E você pode ter, e tem gente que às vezes faz aquela carteira nada a ver e o cara dá sorte, entendeu? Então, assim, isso é um desincentivo ao estudo? Não, né? Você tem que estudar, você quer investir, invista no que você conhece. Muita gente já me pergunta, fala assim, Lucas, o que você acha que deveria investir? Falo, no que você conhece. Tipo, cara, sei lá, eu conheço de padaria. Cara, investe nisso, tem uma galera ganhando mó dinheiro com padaria, sabe? Tipo, é que bolsa é muito status. Tipo, o cara acha que, você investe na bolsa. Sabe, você esquece status. O importante é o retorno disso, né? O importante é a estabilidade, o importante... São outras coisas que fogem do status, né? Então, e muitas vezes o cara, tipo, acha que aquele segmento dele, o cara sabe muito, sei lá, operar máquina industrial, sei lá, coisas que às vezes não tem muito status, mas, cara, será que não tem alguma coisa que dá pra ser feita aí pra ganhar muito dinheiro nisso? Uma coisa que eu tava vendo na Europa, os caras estavam contratando do mundo todo pessoas que sabiam arrumar trator. Tipo, você sabe arrumar trator? Vem, não importa se é da Namíbia, do Brasil, da Argentina, vem trabalhar aqui. Que aqui não tem ninguém que arruma trator. Tipo, negócio, entendeu? Que às vezes não tem muito status, mas estavam pagando bem. Então, né? E a gente tem um exemplo clássico aqui, né, de que mentiram para você quando falaram que é fácil fazer dinheiro no mercado financeiro. E aí muita gente entra achando que é muito fácil, que você vai ganhar muito dinheiro. E eu não vi ninguém, assim, eu não conheço ninguém que ficou rico no mercado financeiro. Então, não acho que você vai ser... Tem um buffer, entendeu? Tem, sei lá, tem um ou outro no mundo. E os ativos lá, naquela época, eles era mais fácil ter um ativo ruim. Tipo, um ativo mal precificado, aliás. É um ativo que estava valendo nada, mas, cara, você fazia a valuation na empresa, fala, cara, essa empresa vale muito mais. Hoje é mais difícil, tem mais olhos olhando, você tem robôs. Se tiver muito bom, um robô vai pegar antes de você. Então, você tem que investir por fundamento, né? Tipo, analisar as coisas, né? Porque
enfim, olhar uma ideia e falar, essa ideia é boa, essa empresa é uma empresa sólida, a direção dessa empresa é sólida, porque isso o robô não faz, né? Então, por isso, fez uma avaliação humana nisso. Uma vez eu estava numa IBD, né? E aí, de uma outra igreja, e aí o pessoal falou assim, o pastor estava falando que não podia ganhar dinheiro fácil. Aí um senhor levantou a mão, mas pode investir na bolsa? Porque o senhor falou que não pode dinheiro fácil. Eu quis morrer, falei, não, como dinheiro fácil? Trabalho, a gente soa, faz conta, é um negócio doido. Tem uns heróis que morrem lá para poder investir, e o cara se mata de estudar e tal, e aí as pessoas acham que é investimento fácil, não é fácil. Quando Deus disse que do suor do teu rosto comerás, ele estava falando muito sério. E vamos falar então um pouquinho sobre dinheiro na igreja, né? Embora tenha a divergência se a ofertória deveria ser parte no culto público ou não, enfim, mas de qualquer forma é muito claro na Bíblia que a gente tem que ser generoso, porque Deus ama quem dá com alegria, né? E a gente deve dar proporcional ao que Deus tem nos dado, né? E uma coisa que eu acho, pessoalmente eu vejo assim como uma pessoa que participou já de grupo de adolescentes e grupo de jovens participou e participa, né? Faz parte, eu vejo assim, eu penso que a igreja, enfim, ter o seu momento de ofertório, né? Enfim, ou se você vai lá e tal, mas eu não acho muito legal às vezes quando os grupos dentro da igreja, eles fazem métodos paralelos, né? Eu sei que tem gente que vai defender que pode, tipo, não tem nada que proíba, mas dada a nossa cultura e a forma como a gente lida com... já tem uma reatividade, né, da sociedade aí, com a igreja e... Exemplo, a gente muitas vezes quer fazer acampamento, e aí a gente quer levar todo mundo da igreja, né? No acampamento. Aí a gente vai pedir dinheiro para levar o pessoal para o acampamento, porque a gente quer todo mundo. E aí acaba prejudicando todas as programações, falando muito de dinheiro, e aí as pessoas já olham com maus olhos, né? Então acho que em grupos de adolescentes, principalmente, de jovens, todos os grupos da igreja, eu evitaria, eu evito na minha igreja, né? Eu evito. Eu não gosto de fazer tipo bazar, coisas assim. Eu sei que eu já participei de várias igrejas que tinham bazar e coisas assim. Mas eu acho que é complicado, né? Acho que o jeito bíblico da gente fazer a arrecadação é pelos dízimos e ofertas, né? E senão cada grupo da igreja, geralmente as igrejas têm vários grupos e cada grupo tem o seu método de arrecadar. Eu acho isso tão complicado, né? E parece que a igreja é uma coisa que ela não é, né? E graças a Deus o que é importante do evangelho, o que é importante de se fazer na igreja é barato e simples, né? Lucas, Oi. tá me ouvindo? Tô ouvindo. A gente chegou ao fim agora do nosso tempo. Tá bom. Você teria muito mais coisa para falar? Não. Último fato, fato relevante. Isso aqui é quando a bolsa é o último. A gente tem duas pessoas que querem fazer pergunta. Tá. E a gente vai abrir para as perguntas, então daí se der tempo no finalzinho a gente deixa você falar o que você queria. Tá. Eu coloquei esse texto aqui, ó, falando sobre... enfim, a Bíblia fala muito mais sobre o perigo das riquezas do que a favor das riquezas. Então, eu acho que a gente deveria tomar cuidado, né, com o nosso coração, né? E o maior investimento de todos. Essa história eu falei para um amigo meu, né, lá que trabalha comigo na área de investimento. Eu falei para ele, olha, imagina, né, a gente estava discutindo sobre o evangelho, e eu falei para ele, imagina que você tem um dia para investir, né? No final desse dia, tudo que você tem naquele fundo vai se perder, tudo. Então não importa o que você comprar ou vender, no final você vai perder. Agora, eu te ofereço um investimento, uma possibilidade de investimento que vai te dar dividendos para sempre, perpétuos, né? Então, você vai investir ali e vai te multiplicar para sempre, é seguro, tipo, não tem como falhar, né?
E, de qualquer forma, assim, você vai perder no fim do dia mesmo, né? Você já vai perder tudo no fim do dia. E aí, você investe ou não? Aí ele falou, claro, óbvio. Aí eu falei, bom, esse dia é a sua vida. Um dia ela vai acabar. E tudo que você fez, bom ou ruim, tudo que você investiu, seus prazeres, enfim, você colocou dinheiro aqui ou ali, tudo isso vai passar. E você vai perder, vai pro caixão sozinho, né? E aí eu estou chegando com uma oportunidade. Olha, se você entregar a sua vida a Cristo, você vai ter uma rentabilidade, o verdadeiro tesouro de forma acrescida e eterna, né? E isso não falha, isso não cai, isso não tem como falhar. É isso, tá bom? As perguntas aí, pessoal. Tava travado meu áudio aqui. Legal. A gente tem uma pergunta da Carol. Então, Carol, queria que você abrisse seu áudio e pudesse fazer sua pergunta. Daí, logo depois da Carol, eu vou chamar o Orley também, que ele tem uma pergunta para fazer. E também o Roberto tem uma pergunta para fazer, né? Então, Carol, pode falar. Pode ficar à vontade. Eu coloquei aqui e eu coloquei que não sei se a pergunta cabia também, mas qualquer coisa, não sei se o Robertinho consegue responder. Acredito que sim, era basta. Coloquei por que o dízimo é só 10% e se convém no futuro, assim, porque eu não trabalho no caso, mas se no futuro se convém eu dar mais do que isso, se couber, assim, no meu orçamento, no meu bolso. A pergunta é para mim ou é para o Roberto? É pra quem souber. É pra você, Lucas. Lucas, você é o nosso convidado. Eu tenho a resposta nessa pergunta aqui. Mas a pergunta... Tá bom, ó. Minha igreja, por exemplo, entende o dízimo como mandamento válido para o Novo Testamento. Eu, particularmente, entendo como um bom costume, uma boa tradição da igreja. Mas não entendo como uma coisa obrigatória. Agora, a Bíblia fala para dar com generosidade, né? Ou seja, geralmente a gente fica muito preso aos 10%, ao valor. Então, mas generosidade não é na hora da oferta e não do dízimo? Porque são coisas distintas, né? A generosidade na hora da oferta, não é? Isso. É assim, a gente não tem... Você poderia falar de Mateus 23, né? Que Jesus fala, vocês tiram o dízimo da hortelã e do gominho e tal, mas não... Enfim, fazer uma coisa sem deixar aquela. Você poderia usar isso como uma defesa do dízimo para o Novo Testamento. Só que aí o pessoal do outro lado vai falar, mas Jesus estava falando para os judeus, e foi antes da ressurreição e tal. Então, assim, você tem alguma disputa nessa área, tá? Mas o que eu vejo, assim, como uma coisa, assim, que tanto quem concorda como quem discorda do conceito do dízimo como mandamento, mas que é obrigado, se for bíblico, se for uma pessoa bíblica, ela vai ser obrigada a concordar, você tem que dar, né? De maneira proporcional, com alegria, sem ser mão de vaca. Você tem que... E Paulo arrecada ofertas, né, nas igrejas que ele passa. Então, eu acho que é um conceito... Agora, eu acho que ficar preso aos 10%, eu acho, honestamente, deve ser até mais que 10%. É que quando você pensa em algo proporcional, né, e algo... O que é proporcional? É uma porcentagem do seu salário. E quando você pensa em algo constante, né, que sem avareza e tal, e você pensa no referencial, né, acho que por isso que o dízimo se mantém, porque o pessoal pensa, qual referencial que a gente tem de porcentagem? Tem um dízimo no Antigo Testamento, então será que, se Deus aceitava no Antigo Testamento, será que ele não aceita hoje? Né? Então, mas é assim, eu particularmente acho que, dependendo da situação da igreja, de missionários e tal, tem que ser até mais que 10%. Acho que, eu penso, no mínimo 10%. Posso ajudar, talvez? Por favor. Os 10% é um índice, tá bom? No Antigo Testamento, os judeus não contribuíam 10%. Eles tinham 3 dízimos. Dois deles que aconteciam regularmente e um deles que acontecia a cada triênio. Então o judeu dava, né? O Lucas, que é das exatas, ele vai fazer a conta e vai ver que vai dar uma dízima periódica, 23,333, enfim. O judeu não dava 10%, ele dava mais. Então, se eu for querer pegar a lei e seguir o numerinho que estava lá, se você estiver dando entre 10% e 23%, você ainda está atrás do que era o
os dízimos do Antigo Testamento. Mas eu acho que a gente deve puxar os princípios. Por que esses dízimos eram dados? Tinham 3 áreas onde o pessoal contribuía no Antigo Testamento. Uma delas era para sustento de pessoas que trabalhavam, eu vou usar o termo religião aqui, né, não pejorativamente, mas aqueles que trabalham para que a sua fé possa caminhar. Então, você vai ser um pastor, missionário, enfim. Então, ou algum outro tipo de obreiro. Então, uma fatia ia para esse pessoal. Um dos 10%. Um outro 10% ele usava para coisas que faziam a promoção da religião para a família dele. A viagem, tinha coisa que ele comia daquela oferta. Então, isso também é um segundo princípio legal. E o terceiro era um dízimo que ele dava para o pobre, né? Ele tinha recursos para ajudar pessoas. Então, às vezes a gente só fica nessa história da leizinha do Antigo Testamento, não é. Tinham 3 coisas nas quais um judeu deveria olhar. Então, ele deveria sustentar pessoas que estão ali servindo ele deveria promover a vida espiritual da sua família, ele deveria ajudar pessoas que estão à sua volta. E por cada uma delas a gente teria muita coisa para conversar, né? Quando a gente vai para o Novo Testamento, o Lucas usou textos fantásticos. No Novo Testamento, essas coisas não são mais como regras para nós. Elas continuam sendo princípios. Mas essa generosidade, ela perdura. Então, eu já dei a minha cota de ajudar pobre, né? Eu dei para mim mesmo, porque eu sou pobre, então eu dou para mim mesmo. Também dei minha cota de ajudar missionário, porque eu sou missionário, então eu dei para mim mesmo. Se Deus está me dando recursos, eu posso ser esse canal de bênção na vida de pessoas que estão à minha volta. E eu acho que estou falando demais, mas o Lucas falou de princípios de guardar para eu poder ver a melhor forma que Deus quer que eu invista as coisas, né? Então, não acho que é uma lei para nós hoje, mas acho que todo cristão genuíno, ele tem o Senhor Jesus tão forte no coração dele, que ser esse instrumento do Senhor para abençoar pessoas que estão à volta vai fazer parte da vida dele, né? Então, um cristão que não contribui, na verdade, ele vai me demonstrar que talvez tenha algo no coração dele mais importante do que ser esse braço do Senhor Jesus, esse corpo do Senhor Jesus atingindo pessoas, né? Mas enfim, fecha parênteses. Desculpa, Lucas, aqui na matéria de panorama do Antigo Testamento, compartilha sobre isso também. Aqui, eu acho que eu nem devia continuar respondendo. Não, que isso. Legal. Orley, pode abrir seu áudio e pode fazer sua pergunta para o Lucas? Lucas, como tornar atrativo e motivar o adolescente, o jovem, a investir e poupar de forma correta, sem negligenciar o compromisso com a igreja? Ou seja, não é ele tirar tudo, o pouquinho que ele ganha ali, de uma forma ou de outra, e pôr tudo no investimento e não devolver o dízimo, não ofertar, não fazer nada com missões, entendeu? Como motivar ele a fazer as coisas de forma correta? Primeiro, acho que isso é um trabalho dos pais, né? A gente acaba, às vezes, na igreja, meio que fazendo o que os pais deveriam fazer primeiro, né? Então, a gente acaba nascendo no mundo, e eu acho que essa é a visão, é bom tirar dos adolescentes isso. Você parece que você... sei lá, a gente é triste, a nossa família é porque a gente é pobre. Porque eu não tenho videogame, eu não tenho brinquedo, eu não tenho as coisas, patinete, eu não tenho carro legal, meus amigos têm e tal. Então, tipo, parece que pro adolescente nesse mundo, se o pai e a mãe não tiver sabedoria, vai perpetuar isso. Ou seja, eu sou infeliz porque eu não tenho dinheiro, né? E aí o cara demora para perceber, tipo, às vezes não percebe nunca que se ele, mesmo com dinheiro, ele vai continuar infeliz. Se não for o dinheiro, vai ser outra coisa que ele vai arrumar infelicidade, né? Então, acho que a gente mostrar para ele, dinheiro não traz felicidade, martelar isso na cabeça das pessoas, e, tipo assim, eu acho que às vezes até chamar os pais e falar, olha, sei lá, fazer alguma coisa na igreja que os pais dêem algum dinheiro, ainda que for pouco, sei lá, R$1, e o menino ir lá e poder doar, entendeu? Ele acostumar com doações, eu acho que é uma coisa importante, né? Mas foi assim que, sei lá, eu aprendi assim, né? Meus pais me fazendo fazer doações, dando pra mim fazer a doação. Então, acho que funciona, se acostuma, sabe? Legal, muito bom. Roberto, você tem uma pergunta?
Na verdade tenho duas. Então, vamos ver se a Lília me der tempo. vou pensar no seu caso. Lucas, achei muito legal o gráfico que você colocou. Talvez eu não saiba usar os termos que você usou lá, mas só para ver se eu entendi direito. No começo da nossa vida, pensando aqui nos líderes de adolescentes e adolescentes, todo investimento que eu fizer em mim, pensando em pessoa e em crescimento, vai trazer mais benefício do que se eu investir em outra coisa. Sim. É isso? É isso. Então, se eu fizer curso, se eu for parte desse investimento, o menino não percebe que ele está fazendo, né? Porque é o pai que está pagando, né? O pai está pagando a escola, o pai está pagando inglês, o pai está pagando tudo. Mas, então, só para ver se eu tinha entendido direito o gráfico, achei muito legal, nunca tinha ouvido sobre isso. Segunda coisa é o seguinte, a maioria de nós não está numa circunstância de a gente guardar 6 meses, 1 ano, de ter, sabe? O brasileiro, na verdade, vive o oposto, né? A gente gasta antes de ganhar. Né? Então, Casas Bahia, tudo mais, e assim por diante. Né? Nada contra Casas Bahia, se elas quiserem ouvir o podcast, quiser mandar alguma coisa para nós, entendeu? Pode mandar, né? Não vou fazer mais. Tá lá o líder, né? ou o adolescente, o jovem, quando ele começa a ganhar ou caminhar na vida financeira dele, quais seriam os primeiros conselhos práticos que você daria para ele? Tá. Gaste menos, né? Acho que... Porque às vezes a gente briga, né? No mercado financeiro, a gente briga por vírgulas. 0, um produto, às vezes, que a gente descarta, é um produto que é um pouquinho menos. Então, tipo assim, só que quando você está tratando de bilhões, sei lá, você está tratando de um fundo com bilhões, faz muita diferença. Agora, na sua vida prática, com o seu dinheiro pessoal, vai fazer diferença algumas vírgulas? Às vezes não, entendeu? Às vezes você ficar olhando, vidrado ali e tal, acompanhando, não vai fazer tanta diferença. Então, eu acho que, pensando assim, no momento que você está... Acho que a sua pergunta é em que momento que chega aquele ir, né? Em que momento que você chega ali no ponto que você vê que o retorno em você, o investimento pessoal, ele já não está sendo tão atrativo quanto era. E aí o investimento físico começa a ser mais atrativo, né? Então, acho que essa era a primeira pergunta. O que eu queria saber agora é talvez... O cara está começando a vida dele, ele já entendeu que investir nele é melhor do que investir em um ativo ou alguma outra coisa assim. Só que, qual é o nosso problema? O brasileiro, eu percebo que a gente tem uma cultura desse endividamento, do consumismo, da comparação do ter primeiro e pagar depois, né? Então, quais seriam os primeiros passos para o cara começar a se organizar para não entrar no negócio desse? Porque quando o cara tem 25 e já tem 20 mil de dívida, está no cheque especial, ou no cartão de crédito, não sei nem se existe mais cheque especial, mas está lá no cartão de crédito, né? E tem hoje paga. E tem hoje paga mesmo se não usar. Então, eu liguei no banco no dia seguinte e falei, não quero mais cheque especial. Eu não sei esse negócio. Mas o cara fica pagando o mínimo e ele olha e fala, o Lucas me falou para ter 6 meses guardado, mas como 6 meses guardado? Eu tenho 300 mil de dívida lá, como é que eu vou... 300 mil é exagero, né? Mas eu tenho 10 mil, 5 mil, 3 mil de dívida. Eu não consigo nem respirar. Então, que passos o adolescente jovem poderia começar a dar para não chegar nisso? Porque seria uma outra conversa para o cara que já está atolado, né? Como ele sai do atoleiro. Mas a nossa galera, aqueles que a gente está ministrando, não estão ainda atolados, né? Legal. Bom, acho que, por exemplo, imagina você tem dívida, então você primeiro tem que suprir essa dívida. E muita gente, às vezes, tem situações que não... Sei lá, o cara, às vezes, tem uma pessoa com deficiência, às vezes ele não ganha muito, ele não tem tempo, né, de se preparar e tal. Tem várias realidades. Então, primeiro, você tem que tirar dívidas à frente, porque os juros que você vai ter numa dívida vai bater qualquer rentabilidade, né? Então, você tem que tirar dívidas à frente. E fazer conta. Acho que fazer muita conta é importante. Ou seja, ser um mordomo cuidadoso, que vai no detalhe, sabe? Que vai a fundo. Por exemplo, compro um carro ou vou de Uber quando eu preciso, né? Sei lá, o que é mais barato para mim? Porque às vezes para alguma pessoa pode
Eu passei um semestre na faculdade, uma matéria chamada Engenharia Econômica. Foi uma das melhores matérias que eu fiz. A gente passou um semestre discutindo se era... Meu projeto era, vale a pena comprar ou alugar uma casa? É um negócio complexo, é muito complexo. Parece bobo, mas é muito complexo. Enfim, ver a tinta da parede, levar tudo em consideração, é muito complexo. Mas, enfim, a gente generaliza as coisas, não vai tanto no detalhe, mas imagina que eu acho que esse é o ponto. Você tem que guardar dinheiro, tipo, ver os riscos, avaliar os riscos, falar assim, poxa, hoje eu sou solteiro, hoje eu tenho eu posso arriscar um pouquinho mais, né? Mas daqui a pouco eu vou casar, eu vou ter pessoas para sustentar, vou ter filhos, aí você tem que ser mega conservador, né? Então, tipo, que eu posso me programar e fazer conta em tudo? Tipo, economizar o máximo que você puder e se planejar. Eu acho que ter um planejamento, ter uma coisa em mente, por exemplo, poxa, eu vou ter, sei lá, hoje você não precisa comprar uma casa. Você pode, de repente, ver, sabe, abrir as possibilidades, pensar, eu posso alugar uma casa, será que é mais barato comprar ou alugar? Isso é quase sacrilégio falar aqui no Brasil, né? O brasileiro sonha com casa própria. Você dizer para ele que alugar agora, pode ser mais vantagem. Será que os juros lá, a tabela sacre, né? Lucas, eu acho que alugar é mais vantagem, mas é que é sacrilégio. Sim, aqui é difícil. O pessoal tá rindo porque a gente conversa disso aqui no escritório, entendeu? E aí... Mas, por exemplo, você pegar mas é bom alguém da área falar. Você pegar esse dinheiro e jogar num fundo imobiliário, e aí você comprar participação num shopping, em algum prédio comercial, enfim, será que não é melhor isso? Então, assim, só que assim, investimento você tem que olhar e ficar acompanhando, atento e tal, né? Não dá pra comprar e largar lá e tal. Tem que, de vez em quando, ficar olhando, ter um equilíbrio. Não ficar olhando toda hora lá, tipo, o cara tá investindo a longo prazo e fica olhando todo dia. Não dá, aí não precisa, mas, tipo, acompanhar e ficar em cima, falar, poxa, eu acho que pra jovem, principal, cuidado com gasto. Porque os seus gastos, se você não for uma pessoa controlada com os seus gastos, não vai ter investimento que supere os seus gastos, sabe? Então, sei lá, às vezes, pensa, vale a pena, às vezes, talvez agora, ônibus, às vezes, usar metrô agora. Eu não sei se aí onde vocês moram tem metrô, mas aqui tem. Aí, não tem. Fica mais fácil, não tem. Então, tem que comprar carro mesmo. Eu não tenho jeito, eu ia andando. Mas economizar e guardar para o futuro, né? Legal, Lucas. Muito bacana. A gente quer agradecer você em nome da Palavra da Vida. Foi muito bom te ouvir. É muito bom ver alguém jovem, tão engajado com a gente. Isso é muito bom. Poder também ajudar a ser uma ferramenta para os líderes de adolescentes que estão aqui no Zoom, que estão nos ouvindo também no YouTube. Muito obrigada. E eu também quero convidar vocês para o nosso próximo encontro. Então, dia 23/7, às 7h30, nós vamos ter aqui o reverendo Alan Porto. Ele é um cara muito bom na área de apologética. Então, ele vai estar falando sobre fiel. Você que já recebeu o nosso e-mail, que já se inscreveu, você pode usar o seu link do Zoom para entrar aqui. Então, você não precisa nem ficar esperando receber. Esse link do Zoom, ele é permanente, então você que tem, né, você não pode compartilhar com outras pessoas, mas ele é seu, você pode usar ele sempre, você não precisa se inscrever novamente. E para você do YouTube, que está participando com a gente, né, dá para você, na quarta-feira à tarde, né, então eu tô avisando isso que algumas pessoas ficam, não recebi o link ainda. Então, sempre na quarta-feira à tarde a gente está disponibilizando o nosso e-mail, perguntas, se você tem alguma ideia para mandar pra gente, você pode mandar também. Roberto, fala para eles qual que é o nosso e-mail, por favor. Nosso e-mail é multipliquepodcast@gmail.com. É o mesmo e-mail que você está recebendo os links para entrar nas reuniões, tá bom? Então, e isso que a Lília falou mesmo. Põe ali na sua de favor, o seu navegador. Todas as semanas, vê o tema, se o tema é relevante para você, se você quiser entrar para fazer perguntas, você entra no YouTube ou durante o tempo no YouTube. Gente, fica à vontade.
Então é isso aí, galera. Boa noite, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu, valeu, Lucas. Deus abençoe. Nossa reunião terminando em 3, 1.